Olá, mulher virtuosa, mulher que cuida do lar, que edifica seu lar. Hoje eu vou falar sobre relacionamento conjugal. E o versículo que eu quero deixar para meditação é 1 Pedro 3:8, que diz assim: Sejam todos de comum acordo, compassivos, fraternos, misericordiosos e humildes. Bom, o casamento é um pilar do nosso lar, né? Um relacionamento conjugal saudável não nasce da perfeição das pessoas que estão no casamento, mas daquele esforço diário em cultivar respeito, amor, paciência, perdoar todos os dias. A mulher que edifica o lar, ela compreende que seu papel dentro da aliança matrimonial não é apenas de companheira, mas de parceira na missão que Deus entregou para aquela família. Todas as famílias têm uma missão, todos ali têm um propósito, nada é do nada. Existe um propósito de estar ali, existe um propósito de Deus para aquela família. Por que o seu filho é seu filho? Por que seu marido é seu marido? Deus separou ali desde antes da criação do mundo e tem um propósito tudo isso. O casamento não está livre de desafios, diferença de personalidade, pressões externas, dificuldade financeira e até da rotina que tem, né? Podem gerar desgastes. É nesse contexto que a sabedoria da mulher se torna essencial para preservar a unidade e o propósito da relação. A Bíblia nos apresenta a história de Sara, esposa de Abraão, que é um exemplo de fé, desafios, aprendizado no relacionamento conjugal. Sara, cujo nome original era Sarai, viveu uma jornada conjugal marcada por promessas e desafios. Casada com Abraão, ela o acompanhou em obediência quando Deus o chamou para sair da terra e ir rumo ao desconhecido. Está lá em Gênesis 12. Sua disposição em seguir Abraão demonstra confiança e o compromisso em caminhar lado a lado com seu marido, mesmo sem ter todas as respostas ali na mão. Olha só que interessante. Se Deus chamasse o seu esposo para mudar de cidade, você iria? Se Deus chamasse o seu esposo para fazer alguma outra coisa que não fosse o que você gosta, que está acostumado, você iria? Então, Sara foi. E ao longo dos anos, Sara enfrentou momentos de fraqueza. A esterilidade dela a fez duvidar das promessas de Deus, levando a sugerir que Abraão tivesse um filho com sua serva, com Agar. Esse episódio gerou conflitos familiares muito grandes, que afeta até hoje em dia as gerações de hoje em dia, que são os israelitas e os ismaelitas. Esse episódio gerou tantos conflitos e nos lembra que a decisão tomada sem esperar pelo tempo de Deus pode trazer consequências dolorosas. Porém, também vemos a restauração. Aos 90 anos, Sara concebeu Isaque, o filho da promessa, mostrando que mesmo em meio às falhas que ela tinha, Deus ainda é fiel. Deus é fiel. Amada mulher, Deus é fiel. A vida de Sara revela que o relacionamento conjugal é uma caminhada de altos e baixos, onde a fidelidade de Deus e a perseverança são indispensáveis. O casamento não é uma competição, mas uma parceria. Assim como Sara e Abraão caminhavam juntos por terras desconhecidas, marido e esposa são chamados a caminhar lado a lado, apoiando-se mutuamente na fé. Companheirismo é estar presente nos momentos bons e ruins, compartilhando alegrias e dores. Respeito é valorizar a opinião do outro e o espaço do outro, mesmo quando há divergências. Apoio espiritual é orar juntos, buscar a vontade de Deus e
fortalecer a fé um no outro. Unidade de propósito é quando você lembra que o casamento não é apenas para realizar a realização pessoal, para realizar coisas nossas, mas para cumprir uma missão que Deus colocou no mundo. A mulher que edifica entende que o seu papel não é de rival, mas de auxiliadora, que contribui para que o relacionamento floresça e permaneça firme diante das tempestades. A experiência de Sara nos ensina que o casamento passa por períodos de incerteza, mas que é possível perseverar. A fé precisa superar a dúvida, mesmo diante da esterilidade. Deus cumpriu a sua promessa. O apoio mútuo fortalece a caminhada. Sara seguiu Abraão em fé. Abraão intercedeu por Sara em momentos de perigo. Os erros não anulam os planos de Deus. Apesar das nossas falhas, Sara foi honrada como mãe de nações. A perseverança gera frutos. O nascimento de Isaac foi a prova de que a fidelidade de Deus sustenta o casamento que confia nele. Como você tem sido? Você tem confiado em Deus? Querida, Deus é fiel. Nos dias de hoje, muitos relacionamentos sofrem com a falta de diálogo, a pressa em desistir diante das dificuldades, da pressão, dos padrões. O exemplo de Sara nos mostra que a mulher que edifica não constrói um casamento perfeito, mas um relacionamento baseado na perseverança, no perdão, na fé, no amor. Aprenda a exercer o amor. Quando o casamento enfrenta crise, sua postura pode ser chave para restaurar a harmonia. Suas palavras de encorajamento podem levantar o ânimo do seu esposo. Suas orações podem ser instrumentos de intercessão divina. Sua fidelidade à aliança pode inspirar confiança nos momentos mais difíceis. Assim, eu confesso que meu esposo sempre foi, sempre não, ele mudou com a oração. A mulher sabe edificar e meu esposo era um homem meio brucutu, sabe? Nervoso demais, sério demais e que vivia com a cara fechada, brigando, qualquer coisinha era motivo de briga. E ele era muito sério em tudo que ele fazia. E com as orações, e com calma, e com paciência, hoje ele é um homem mais calmo. Hoje ele é um homem mais sorridente. Ele sorri mais. Ele vê a alegria de estar vivo, sabe? Então, quando você coloca seu joelho no chão e começa a orar, tudo se transforma. Eu lembro que muitas das vezes ele não queria ir para a igreja, para o culto, mas eu orava e falava: Senhor, transforma aqui, transforma porque eu preciso que ele esteja comigo aqui, no culto. Não desista, ore, seja uma mulher de oração. E hoje eu quero falar 4 coisas práticas que você pode fazer. A primeira é cultive um diálogo constante. Não permita que o silêncio crie barreira no relacionamento de vocês. Converse mesmo não estando a fim de conversar. Segundo, seja parceiro nas decisões. Caminhe lado a lado, compartilhe responsabilidades, compartilhe sonhos, compartilhe a vida de vocês. Não é para brigar, falar que você quer isso e pronto, acabou. Não. É para você mostrar a sua opinião, mas sem briga. Terceiro, pratique o perdão todos os dias. Todos os dias. Os erros acontecem todos os dias, mas o perdão mantém o casamento saudável. Perdoe todos os dias. Quarto, ore pelo seu esposo e com ele. A oração conjunta fortalece a unidade espiritual do casal. Valorize as promessas de Deus na vida de vocês. Lembre-se de que Deus sustenta o nosso casamento. E Deus cumpre o seu propósito
e cumpre as suas promessas. A vida de Sara mostra de um relacionamento conjugal não é uma jornada de perfeição, mas de fé e aprendizado. Ela falhou, duvidou e até tomou decisões precipitadas, mas também experimentou a fidelidade de Deus e viu sua casa ser edificada pela promessa do Senhor. Assim também, cada mulher é chamada a ser presença de apoio, fé, perseverança no seu casamento. Quando o temor do Senhor guia o relacionamento, o lar se torna um lugar de unidade, força, esperança, capaz de resistir às pressões externas e florescer segundo o propósito de Deus. Amado, por hoje é só. Depois eu falo mais. Fiquem com Deus.